Nós estamos iniciando hoje a terceira aula, né, do estudo de número 20. A ideia é a gente ver quais são as dúvidas ainda existentes sobre esse tema que trata sobre o pecado herdado. Nós tivemos uma breve pausa na semana passada, e na semana anterior eu tinha dado uma aula que falava um pouco, né, sobre a questão do arminianismo e do calvinismo, né? Com o intuito não de entrar no debate direto sobre essas duas correntes, vamos dizer assim, teológicas, dentro de maior adesão, né, nas igrejas protestantes, mas de dar uma visão para a gente e provocar, de certa forma, uma reflexão sobre como a graça de Deus, né, e a salvação, como isso tem implicações profundas dentro da humanidade, assim como tem implicações profundas em nossas próprias vidas, né? Nós normalmente nos relacionamos com Deus nesse aspecto, muitas das vezes, de uma maneira bastante superficial, no sentido de não procurarmos ou não entendermos diretamente o quão profundo foi todo o sacrifício de Cristo na cruz e da sua ressurreição, e como isso impacta as nossas vidas de maneira geral, por que nós temos que nós somos escolhidos de Deus, né? E como é feita essa escolha, né? Nós vimos um pouquinho sobre isso, que ambas as correntes acreditam na escolha, né? Que somos escolhidos, a forma como essa escolha é realizada é que é uma divergência, né? Se é através da soberania, os decretos de Deus de forma direta, ou se é através da graça preveniente de Deus, né? Deus olha, de certa forma, lá da eternidade para o futuro e vê aqueles que responderiam ao seu amor. Isso tem uma série de implicações, né? Mas nós vamos orar para voltar a falar desse tema, né? Ver se tem algumas dúvidas aqui hoje. Senão a gente vai evoluir também para o próximo tema, que é o estudo de número 21. Mas antes, eu pedir ao Jorge para que ore pela nossa aula, que abençoe em nome de Jesus. Pode orar, Jorge, fique à vontade para nós iniciarmos, amém? Deus e Senhor, Pai nosso, te agradecemos sempre, Senhor, pelas coisas maravilhosas que o Senhor nos oferece, que o Senhor nos mostra, o que o Senhor nos dá. Obrigado pela saúde que temos, obrigado pela saúde dos nossos filhos, dos nossos netos. Obrigado pela saúde da igreja, dos nossos irmãos em Cristo. Que os nossos pastores estejam a cada dia mais motivados e mais orientados e mais iluminados por Ti, para que apresentem para a gente sempre o melhor da Tua palavra, Senhor. Porque nós aprendemos sempre com eles. Amém, somos eternos aprendizes do Teu ensinamento, na voz e na palavra dos nossos pastores. Que a nossa igreja cresça, que a nossa igreja possa ter mais membros, que nós sejamos cada vez mais unidos em Ti e que dentro da igreja sejamos uma só família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, Jorge. Jesus. Deixa eu abrir aqui. A Sil entrou. Então, nós vamos dar continuidade, né? Na verdade, eu queria ver um pouco de vocês. Eu acho que talvez, não sei se vocês... Pai, Sil, boa noite. Se vocês conseguiram, né? Todos. Olhar, né, ou assistir, né? Eu coloquei lá no grupo o link para a última aula, para a aula retrasada, na terça-feira passada, né? Eu coloquei o link da aula da semana anterior, e junto com o link eu coloquei dois links, né, para dois vídeos do mesmo canal, do Teologar, onde cada vídeo tratava de maneira direta sobre arminianismo, e no outro sobre calvinismo, né, para vocês terem a ideia de um pouco sobre essas duas correntes, né. Como eu disse, de maneira direta, a ideia é nós fazermos uma reflexão sobre tudo aquilo que nós abordamos na aula, principalmente do ponto de vista de entender o quanto que é profundo, miraculoso e maravilhoso, né? Tudo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, né? Existem muitos impactos e muitos aspectos a partir dessas reflexões, né? Como a graça, ela é definitivamente marcante dentro da nossa estrutura de fé e principalmente da nossa vida cristã.
é muito lindo, né? E se você teve a oportunidade de assistir os vídeos que eu recomendei, você vai ver o pastor Jermielson, né, discorrendo, o Jermielson e o pastor Hildo, por exemplo, discorrendo, em certo momento que eles falam sobre Gênesis, né, de como a graça, e hoje também ouvi um seminário do pastor Saião, né, Luiz Saião, como a gente tem muito a visão de que assim o Antigo Testamento era a lei e o Novo Testamento é a graça. E aí essa visão, e obviamente, é claro, né, todo o contexto direto, né, do Antigo Testamento é a entrega da lei a Moisés, da vivência do povo de Israel através da lei, da necessidade de adequação, né, do povo a essa lei para que pudesse estabelecer esse relacionamento, né, com Deus, é, a partir, né, das alianças que foram estabelecidas. E é muito lindo quando você vê como Deus ele é didático, né, ao longo dessas alianças, né? Principalmente na aliança de Deus com o seu povo, com Israel, através dos mandamentos. Como Deus pega ali um grupo praticamente de escravos, onde, de maneira direta, eram pessoas que tinham dificuldades, provavelmente em muitos níveis, né, de conhecimento, de entendimento, eram escravos e nasceram escravos, né? A gente está falando de uma geração que é retirada a partir de José ali, né, e da subida da família de José, né, de Israel e seus irmãos, 400 anos depois, né, eles se encontram numa situação de escravidão. Então, a grande maioria nasceu escravo, viveu, a grande não, com certeza todos nasceram escravos e viveram escravos. E como Deus, ele pega, né, de maneira objetiva esse povo que tinha uma série de limitações por toda a vida que tinha vivido até então, e ele começa de maneira muito quase que didática e quase que num nível muito de professor, no sentido de colocar elementos através do tabernáculo, através do sacrifício do cordeiro, através da divisão do tabernáculo, através da própria estrutura, né, das leis morais e sociais. Ele começa de maneira muito simples, não simplória, no sentido de a lei de Deus ser simplória, mas muito didática, muito clara, a ensinar aquele povo o que era a sua santidade, né? Então, quando Deus coloca lá o tabernáculo, e aí você tem lá o átrio, o pátio, o Santo dos Santos, o Santíssimo, e colocando como Deus ele é santo e inacessível ao homem, né? A não ser através do sacrifício do Cordeiro, e do derramar do sangue, né? Da expiação do pecado, da imputação do pecado. A gente vai falar mais à frente na apostila sobre isso, da imputação do pecado a um outro ser, né? O meu pecado não sobre mim, mas o meu pecado sobre o Cordeiro me dava ou dava sacerdote, né, em representação a todo o povo, o acesso a Deus novamente, como derramar do sangue do Cordeiro abria esse caminho, né, mesmo que ainda uma janela pequena, uma vez por ano, mas a imputação de pecado a um ser inocente trazia o acesso, né, à presença do Deus Santíssimo, que era inalcançável para o homem comum, e tudo isso de maneira muito didática, para mostrar ao homem ao longo do tempo, né, que através de Israel viria essa aliança de salvação para o mundo, mas a salvação não seria somente ou única e exclusivamente para Israel, mas Deus alcançaria, né, todos aqueles que confessassem o seu nome, e a gente pode discorrer sobre o que nós falamos na última aula, né, sobre esse mecanismo de graça, né? Como é que ele funciona, né? Deus salvou as pessoas por um decreto, sim ou não? Deus salvou as pessoas através de uma graça preveniente, né? Deus olhou da eternidade, viu, né? De maneira antecipada ou aqueles que responderiam ao seu chamado e por conta disso alcançou os seus corações. Então tem uma série de implicações, passa principalmente pela questão do livre-arbítrio, né? Questões profundas, né? Se Deus é soberano, né? Então, de que forma se relaciona a vontade do homem, né? Se a gente partir da visão, por exemplo, calvinista, né? Do calvinismo, como é que Deus alcança de maneira direta, né? E então, como é que Deus alcança através da graça, né?
o ser humano, né? Então, o que eu estou falando do ponto de vista calvinista, né? Que tem uma dificuldade do ponto de vista do livre-arbítrio, né? Que Deus decreta tudo, e a vontade soberana de Deus. E eu estou vendo todo esse contexto que a Lorena deixou, e eu não esqueci, Lorena, na última aula, uma pergunta muito importante, né? Que eu acho que é uma dúvida honesta, né? E sincera de todos nós aqui, que é sobre a nossa questão, sobre como é que a gente harmoniza, né? Vamos dizer assim, de maneira direta, a vontade de Deus para nossas vidas. Como é que isso ocorre? Se Deus é soberano e tem uma vontade soberana, então, como isso harmoniza com as minhas escolhas? De que maneira impacta isso, né? Como é que eu posso saber, literalmente, qual é a vontade, qual não é a vontade? Quais são as minhas ações que levam a essa vontade, ou quais não são elas que não levam a essa vontade? É uma reflexão muito profunda sobre a nossa fé, e eu fico muito feliz de a gente ter essa conversa, né? Pode ser que não seja uma conversa, e aí, Lorena e meus irmãos, que nós possamos encerrá-la aqui, porque ela não se encerrou ao longo dos últimos, pelo menos aí, 500, 600 anos, do ponto de vista do protestantismo. Mas, com certeza, ela é uma conversa que nos leva a aprofundar, principalmente no poder e na maravilha que é a salvação do Senhor sobre a vida daqueles que reconhecem e confessam Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós temos discussões tão pobres hoje dentro da contexto da igreja, falamos sobre coisas tão absurdas, e mais uma vez eu trato sobre isso, né? Sem nenhum viés político, nem para um lado, nem para o outro. Se você quiser saber o meu posicionamento político, me pergunte, fale comigo diretamente, não tem problema nenhum de tratar sobre isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a gente abre contestação sobre esse tipo de discussão, sobre essa. A gente gasta tanto tempo com tantas coisas que pode até certo ponto a sua relevância no contexto social, cultural, né, e secular que nós vivemos, mas nós deixamos de falar de tantas coisas muito mais relevantes que têm a ver com a eternidade, né? Como nós entendemos isso, como profunda essa salvação que eu falei, do ponto de vista do calvinismo, que tem dificuldade, por exemplo, com o livre-arbítrio, mas nossa, o Adão tinha livre-arbítrio, e todos concordam que ele foi o único livre-arbítrio original. Nós estudamos isso aqui na apostila, né? Porque ele ainda não tinha pecado, então ele tinha uma escolha real de pecar ou não, de seguir ou não aquilo que Deus tinha falado. Então isso não impactou a soberania de Deus, né? Como é que isso se relaciona? Do ponto de vista também, por exemplo, da vontade de Deus. Se Deus é soberano, como é que a minha vontade, meu livre-arbítrio conjuga com isso? Porque no final do dia, a vontade soberana de Deus sempre prevalecerá. Mas e qual é o espaço que eu tenho, então, para livre-arbítrio? Enfim, a discussão é bastante ampla. A ideia não é confundir, né, ninguém aqui, mas é que nós começamos a refletir, porque essa reflexão, eu tenho certeza absoluta, levará cada um de nós a entender muito mais, e aí de maneira muito mais profunda, o quanto nós somos felizardos por termos sido escolhidos pelo Deus eterno todo-poderoso. O quão maravilhosa foi a salvação que Cristo fez sobre as nossas vidas. O quanto é profundo quando a Bíblia diz que todos pecaram, e todos nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Isso não é uma expressão externa, não é só uma projeção de uma banalidade ou de uma consequência simples. Não, isso é profundo. Não é que nós estávamos mortos figurativamente, nós estávamos mortos para Deus. Os nossos pecados nos tornam seres mortos para Deus. O pecado, o poder do pecado é a morte. Eu falei sobre isso no domingo, quando nós tratamos de 1 Coríntios, no capítulo 15, quando eu tratei sobre a ressurreição. No cristianismo, né, vamos dar aqui quase que pós-moderno, quase que dessa nova, dos milênios, né, da cultura dessa nova geração, ele trata muito sobre o relacionamento com Deus, que é importantíssimo, o sacrifício da cruz de Cristo, como a gente pode, mas esquece-se de um outro aspecto, que é tão importante quanto a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, como isso impacta a nossa vida diretamente, o quanto nós devemos estar prontos e preparados para o seu retorno, o quanto nós devemos estar prontos e preparados para
se sermos encontrados, né, eu falava no domingo, como a noiva prudente, né, guardando o nosso coração, guardando a nossa mente, guardando o nosso entendimento. E você só é capaz de viver assim, de viver dessa forma, se você entender a profundidade do mecanismo de sacrifício que Deus escolheu para que nós fôssemos alcançados. Com a decisão, seja soberana de Deus ou do livre-arbítrio do homem, a grande verdade é que um grande problema se gerou. O homem estava separado de Deus, morto nos seus próprios delitos. E de que forma nós reconhecemos a graça de Deus em toda essa situação? Porque, como eu estava falando no início, se nós olharmos, a gente faz uma divisão muito simplista: Antigo Testamento, lei, Novo Testamento, graça. E é assim porque é o foco das alianças desses dois, vamos dizer assim, nas duas alianças, né? Obviamente, né? Uma no Antigo, uma no Novo. Mas também é possível, se você olhar com calma, como alguém que aprecia, né, uma obra de arte, né? Eu vejo assim, né? Acho que a gente tem que ter um olhar como alguém que contempla um quadro muito bem pintado ou ouve uma sinfonia muito bem construída. A gente deveria ter muito mais tranquilidade e calma para apreciar a obra salvífica de Deus. Deus, ele fez algo e tem feito algo extraordinário. E você vai perceber durante todo o tempo, inclusive no Antigo Testamento, a graça de Deus. O cuidado de Deus, por exemplo, quando Adão peca e Eva peca, em Deus pegar ele nu, vestir ele, afastar ele do Éden, para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado, e começasse a partir dali construir um caminho de retorno, né, para esse homem caído, para esse homem despreparado, desprovido de qualquer capacidade em si mesmo de ser salvo. A gente pode falar aqui sobre, a gente vai tocar aqui na apostila daqui a pouco sobre pelagianismo, semi-pelagianismo, que é uma visão até católica, né, da Igreja Católica, que não é da nossa protestante, mas que está muito intrínseca dentro da nossa cultura. Mas o pelagianismo era que acreditava que o homem nascia sem pecado, né? Daí vem a nossa concepção quase que puritana de que a criança ela é sem pecado, né? É óbvio que a gente está falando da consciência de pecado, da pureza da criança, isso não, eu não estou colocando, isso é a parte, né? Mas o pecado no sentido de pecado herdado, como seres humanos, né? Como descendência de Adão, todos nós, inclusive, né, os nossos filhos, eles pecaram, essa é a verdade. A natureza humana ela é caída, né? Em todos esses aspectos. E Pelágio, por exemplo, ele dizia que não, que o homem ele nasce sem pecado e ele podia viver sem pecado. E aí isso era uma heresia que transforma toda a estrutura, né? Cristo passa a não ser uma morte mais substitutiva, mas somente um modelo a ser seguido, né? E eu acho que eu vejo muito dessa estrutura de quase que quando eu ouço muito de crentes falando hoje nessa teologia coach, em tudo que tem permeado, né, de jornada, de você ter a sua jornada, de você descobrir qual é a sua chave, qual é o seu entendimento, de você viver, mas você tem capacidade de viver para Deus, dessa centralização, dessa colocação do homem no centro dessa estrutura. Para mim, nada mais é do que uma nuance muito, às vezes, distante, mas ainda presente, dessa heresia pelagiana, de que o homem ele é capaz, pelo seu próprio esforço, de colaborar, ser colaborador da obra salvífica de Cristo. E nós não cremos dessa forma. Nós, que eu digo, não nós, eu, o pastor, não eu, Lúcio, não eu, nós, a nossa igreja, mas a nossa fé, a fé protestante, ela acredita na miserabilidade do homem. O Jorge, eu, a Amadilis, a Lorena, a Tatiana, a Tânia, a Priscila, a Sil, todos nós somos criaturas caídas, que estávamos perdidos. E o Rei Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, ele estendeu a sua mão para cada um de nós e ofertou graciosamente uma nova opção, agora não de morte, mas de vida para nós. Então, esse conceito, é importante que vocês e que nós entendamos e conheçamos e nos aprofundemos, porque você começa a viver uma fé que ela é construída no fundo da sua alma, porque no fundo da sua alma você entende que
o que Deus fez por mim e por você, ela é muito mais profunda do que simplesmente uma letra escrita no sentido seguinte: a Bíblia ela é uma palavra viva, né? Quando nós estávamos mortos do nosso pecado, não é uma maneira figurada, não, você e eu, para Deus, nós estávamos mortos. Porque lembre-se o seguinte, volta lá na escola discipular no início, lembra que eu traçava a linha da eternidade? Deus não está sobre o nosso tempo. Deus não vive nessa linha do tempo Kairos. Deus vive numa linha de eternidade, perdão, no Cronos. Deus vive na linha da eternidade, no Kairos, no tempo Kairos, é o tempo de Deus. Deus não tem Deus para Deus não existe presente, passado e futuro. Deus vê tudo de uma única forma. Então Deus olha para mim, olha para você e nós estávamos mortos, porque Deus enxergava na eternidade, em toda a eternidade, a nossa morte espiritual. Nós estávamos separados dele. O final nosso de sofrimento eterno para Deus é claro. Deus não precisa esperar o tempo passar, as coisas acontecerem para chegar ao final das coisas. Deus simplesmente olha para toda a humanidade. Deus ele vê presente, passado e futuro, porque ele é Deus de eternidade a eternidade. Deus não é limitado pelo tempo, pelo espaço, por nada. Nós falávamos isso na aula lá nos atributos de Deus. Então, para quando Deus olha para mim, Deus não está olhando para mim agora, hoje, nesse minuto. Deus está olhando para mim agora, hoje, nesse minuto, daqui a 1 minuto, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, eu morro, e Deus nós estávamos mortos para Deus. Mas Deus olhando diante de si um cemitério, né, que era a humanidade. Deus disse, haja vida, né, que haja vida, que em meu nome haja vida. E a própria vida se deu por nós. Por isso que Jesus diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. A própria vida veio para resgatar a morte. E aí você vai ver lá em Coríntios 15, que nós falamos na série Cartas para o Novo Mundo, que nós estamos nessa série de mensagens na igreja, quando Paulo fala sobre isso, né? Ele fala, olha, a ressurreição de Cristo implica na vitória final sobre o último grande inimigo, que é a morte, de maneira que ele escreve lá: ó morte, onde está o seu o pecado, onde está o seu aguilhão, né? E o aguilhão do pecado é a morte, né? Aquela lança que desfecha o golpe fatal é a morte. Mas Jesus, o último grande inimigo que ele vencerá em definitivo, para todo sempre, é a morte. Porque quando, mais uma vez, eu vou colocar aqui no nível pessoal, a Lorena, a Sil, o Lúcio, a Tatiana, a Madilis, a Priscila, o Jorge e a Tânia forem definitivamente resgatados por esse amor, quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, quando o que é caído se tornar de maneira definitiva exaltado em Cristo, quando o que é pecado se tornar em definitivo em santidade, o que é mortal se tornar em definitivo em imortalidade, a morte não terá mais poder sobre mim e sobre você. Porque quando o corruptível se tornar incorruptível, não haverá mais forma de nós sermos alcançados pela morte. E aí Jesus terá definitivamente triunfado para toda a eternidade sobre a morte, porque nós não seremos mais alcançados por ela, porque o amor acabará vencendo no final de todas as coisas. Eu não sei se a conversa aqui está muito assim etérea, né? Se eu estou muito Amém, assim. pastor. Tá Eu, maravilhoso. eu, eu Glória a preciso Deus. que vocês me deem o feedback de verdade, porque eu sei que assim eu tô aprofundando, né? É como se a gente estivesse na praia e eu estou entrando cada vez mais fundo nesses aspectos para que a gente possa, se vocês já refletiram sobre isso, maravilhoso. Se vocês Amém, pastor. para que vocês Excelente. possam refletir. Obrigado, Jorge. Aprendizado. E, Aleluia. e nós possamos pensar sobre isso, né? E aí a dúvida, eu não sei se a Lorena está com o microfone, né? Se ela quer colocar, mas era justamente sobre essa de que forma, né, Lorena? A vontade, a sua vontade, não foi isso? Sua pergunta se relacionava diretamente é, é, com a vontade de Deus, porque é uma dúvida real, também. Se Deus decreta, e se Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Como é que a gente pode se relacionar com essa vontade, né? Então, eu tenho realmente espaço para escolha, né? E aí, por isso que a gente, para aprofundar, por isso que eu fiz questão de passar pelas duas linhas de maior
adesão no meio protestante, que é o calvinismo e o protestantismo, perdão, e o arminianismo. A gente tem duas esse livre-arbítrio e a soberania de Deus. O que a gente precisa... Por isso que eu fiz questão de abordar esses dois aspectos, Lorena, para... Eu como pastor, eu penso dessa forma, tá? E eu fui discipulado dessa forma. Não adianta simplesmente oferecer uma visão como fosse a única existente, porque no final disso tudo que é mais importante, tá? O que eu vou falar a partir de agora. No final de tudo, tanto arminianos quanto calvinistas, que é arminianos, os irmãos presbiterianos, os batistas tradicionais, algumas igrejas metodistas, quando os arminianistas, assembleanos, pentecostais de maneira geral, nada disso que nós estamos falando aqui vai implicar naquilo que é mais importante do ponto de vista de fé, que é o que nós cremos, que Jesus, ele é Senhor e Deus sobre todas as coisas, que não existe salvação sem Cristo, que o sangue de Jesus é o único capaz de cobrir a multidão de pecados da humanidade, que a graça, e somente a graça, pode salvar o homem caído. Todos esses pontos, e que no final de tudo, a salvação será realizada pelo próprio Deus e não vem de obras, é dom dele. E quem crê em Cristo Jesus e confessar o seu nome será salvo. Quem não crê e não confessar não será salvo. Então, ninguém discorda a respeito de absolutamente nada disso. Mas existem questões profundas que estão intrínsecas ao homem, né? A questão que a gente pode chamar do como é que eu posso tratar? Um conceito que a gente precisa aprofundar. Eu prometo que a gente pode voltar a isso uma outra hora. Mas é a questão do imago Dei, né? Que é um termo que é usado assim. Qual é o imago Dei? É assim, qual é a nossa relação, né? Do ponto de vista da nossa imagem em relação a Deus, né? Da nossa compreensão de humanidade, da nossa natureza, o nosso caráter de Deus, porque nós fomos feitos imagem de Deus, amém? Sim ou não? E isso trouxe para dentro de nós uma complexidade gigantesca, mesmo ainda assim, sendo só imagem e semelhança de Deus. Nós não somos nem Deus, então isso é muito profundo, né? Nesse aspecto, a gente precisa pensar algumas coisas. E aí eu vou te dar duas vertentes, tá, Lorena? Do ponto de vista calvinista, né, e de maneira muito simplória, em ambas as abordagens, o que se espera é que a soberania de Deus, Deus é soberano e ele governa por decretos, amém? Esses decretos são imutáveis, soberanos e eles estão estabelecidos segundo a sua vontade de eternidade a eternidade, amém? O ponto de vista é que os decretos de Deus, eles são eternos, intransponíveis e imutáveis, ambos concordam sobre isso. Os mecanismos como isso se estabelece é que são a grande discussão e os grandes pontos. Então, a sua pergunta, livre-arbítrio e soberania de Deus. Exatamente. Um outro conceito, exatamente. Mas, no ponto de vista teológico, Lorena, é a profundidade, o Imago Dei é a profundidade dessa projeção do nosso ser, do ser humano, em relação ao caráter de Deus e todas essas características que atrelam. E isso vai impactar, né? Quem somos, por que estamos aqui, como devemos viver, de que compreensão a humanidade a gente tem da nossa própria natureza e do caráter de Deus, né? E isso vai refletir, e aí por isso que você tem esse desdobramento dentro da sua profissão, esse é um pensamento profundo, né, teológico e filosófico, que vai refletir justamente nas nossas relações interpessoais, éticas, morais, sociais, que é a forma como, que é tudo. Se você for pensar, né, e você estava lá na igreja, a gente pregou sobre 1 Coríntios 13, falamos sobre o amor, não é isso? Quando você se relaciona na base do amor, do amor ágape, né, do amor perfeito de Deus, que só é possível ser manifestado na minha e na sua vida através da presença do Espírito Santo, isso muda e impacta diretamente o seu imago Dei, que é a sua projeção de humanidade sobre todas as suas relações. Então, se eu sou um homem pecador, caído, sem Deus, e a minha relação, por exemplo, são conceitos muito profundos, tá? Então, eu estou tentando simplificar isso de maneira bem, bem objetiva. Por exemplo, se eu tenho uma relação como marido ruim, como pai ruim,
não que necessariamente que eu tenho Deus, ou não tenho Deus, que eu sou ruim. Eu estou só dando um exemplo. Ou familiarmente ruim, ou um comportamento social ruim, né? Quando eu sou impactado pelo amor de Deus, né? Quando eu tenho que eu saio da morte para a vida, lembra? Efésios, final do capítulo 1, início do 2. Quando Deus nos traz da morte para a vida, o mesmo poder necessário para ressuscitar Cristo dos mortos é o poder necessário para nos libertar, para nos livrar do nosso pecado, nos trazer a vida e a gente possa perceber essa salvação. Quando a gente é impactado por essa presença, por esse amor, quando a gente toma consciência disso, e é real, e é verdadeiro, e o Espírito passa a viver e o Espírito passa a viver e a se manifestar através de você, né? Qual é o impacto em relação a isso diretamente? Tudo ao seu redor muda. O amor de Deus, o amor que... Por isso que Paulo fala, olha, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que eu manifeste todos os dons espirituais, se o amor não for o que eu manifesto diretamente, não, eu sou como um símbolo que retine, eu sou vazio em mim mesmo. Por quê? Porque quando o Espírito habita em nós, isso muda quem somos, a maneira como nos relacionamos, isso transborda, não tem como. Se você mais uma vez, de uma maneira bem direta e objetiva e simplista, se você é um mau pai, você passa a ser um bom pai. Se você é uma má pessoa, você passa... Tem que impactar, tem que gerar mudança de dentro para fora. Por isso que nós louvamos. Bem-vinda, Vanessa, seja muito bem-vinda. Por isso que nós cantamos os louvores, né? Falamos que é de dentro para fora, né? De dentro para fora, transforme o meu ser. Porque é isso, porque é a única coisa, né, capaz de transformar o homem de dentro para fora. Todas as outras mecanismos, né, psicológicos e psiquiátricos, todas as correntes, sempre vai trabalhar nessa construção da identidade para dentro, né? Então, dessa minha identidade, dessa correção do externo para o interno. Mas a mudança interna, íntima, do meu âmago, somente o cristianismo, somente a presença do Espírito Santo, ela propõe e consegue fazer através do poder de Deus na sua vida. Então, quando a gente fala sobre a soberania de Deus e o livre-arbítrio, nesse aspecto, a gente tem duas linhas aqui que a gente está abordando, o calvinismo e o arminianismo. Do ponto de vista calvinista, Lorena, não existe o livre-arbítrio, mas eles chamam de uma livre agência, tá? Tem coisas diferentes. O livre-arbítrio, para os calvinistas, ele só existiu lá para Adão no Éden, porque ele não tinha sua vontade ainda corrompida pelo pecado. E nós estudamos aqui sobre isso, quando falamos sobre Adão e Eva, o pecado original. Adão tinha a capacidade de ter o seu livre-arbítrio intacto e poder decidir, né, sobre a sua escolha, uma vez que ele ainda não havia pecado. Isso é um calcanhar de Aquiles para o calvinismo de maneira geral. Mas a partir daí da queda, da depravação total do homem, que é o que nós estamos falando, dessa corrupção total e absoluta do homem, o homem se torna incapaz de por si só escolher a Deus. O homem não consegue escolher a Deus. E aí Deus decreta, mais uma vez, do ponto de vista calvinista, Deus decreta na eternidade os seus escolhidos. A gente pode entrar aqui nos versículos que tratam, que eles se apoiam, etc. Mas Deus decreta esses escolhidos. Então Deus diz, olha, a Lorena vai ser salva, o Jorge vai ser salvo, a Vanessa vai ser salva, o Lúcio vai ser salvo, e isso vai acontecer, Deus decretou. E a minha vontade, o meu livre-arbítrio, pastor, onde é que fica? Não existe. A partir do calvinismo, é como se houvesse uma esfera dos decretos de Deus. Deus decretou que nós estaríamos nessa aula aqui hoje. Deus decreta absolutamente tudo, do macro ao mínimo. E ele dá uma espécie de espaço dentro desse, como se fosse uma grande esfera de decisão, que é para a gente ter uma livre agência, né? Uma livre movimentação dentro desses planos. E, obviamente, né, que isso tem uma consequência muito profunda, e a gente vai aprofundando cada vez mais. Se Deus decreta todas as coisas e ele é soberano sobre esses decretos, surge um problema muito, muito mais profundo. O problema do mal. Então, Deus decreta também o mal, Deus permite nesses seus decretos a respeito do mal, que se Deus decreta todas as coisas
do macro ao mínimo, então Deus também decreta aquilo que acontece dentro desse meio termo bom, de coisas boas e ruins. Isso é um problema, né, do ponto de vista para tratar isso, e aí eles vão jogar. Normalmente, Calvino fala que não, que Deus não é mal, mas isso é um mistério que a gente não consegue harmonizar, a gente não consegue entender como é que isso procede de maneira direta. E eu sugiro que vocês não rejeitem de imediato não conhecer. Semana passada, eu mandei um link sobre uma aula do Teologar, do pastor. Eu esqueci o nome dele agora. Deixa eu pegar aqui o link novamente. Do pastor. Deixa eu pegar aqui. O pastor Hildo e o pastor Jamierson fala sobre arminianismo. Deixa eu pegar só a referência aqui. Estou um pouco cansado, irmãos, e às vezes acaba fugindo um pouco as coisas da memória. Deixa eu pegar aqui que eu já falo com vocês. Que ele vai tratar. Pronto, eu vou colar aqui, eu vou pegar para não pender. O Marcos Granconato, que é um grande pastor, tá? O Marcos Granconato é um pastor, um peso pesado, vamos dizer assim, né, da teologia. Eu gosto muito dele. Não necessariamente estou em harmonia com os pontos calvinistas, mas eu gosto muito dele. Ele é um homem de Deus, de muito conhecimento. E vale a pena você não rejeitar, mas vê os vídeos, link que eu mandei, assiste, é 1 hora e pouca, assiste o pastor Marcos Granconato falando sobre o calvinismo. E você sai de lá, é tão assim profundo essa abordagem que você sai de lá calvinista. Você fala, nossa, é verdade, o calvinismo está com a razão. Mas depois você assiste também. Eu vou botar o link aqui, Vanessa, para você. Peraí. Peraí, eu vou fazer melhor. Eu vou colocar aqui a mensagem que eu mandei lá na escola de discípulos. A gente tem um grupo de WhatsApp, Vanessa, onde a gente coloca todas essas aulas. Só para confirmar, a Vanessa é a Vanessa da loja hoje, Vanessa? Que a gente estava na loja? Isso, amiga, acho que sim. Oi, Vanessa. Oi, Vanessa. Acho que sim, né? A gente foi comprar algumas coisinhas para a Vanessa é gente. antiga membro da igreja aí, de Niterói. Agora eu tô em São Gonçalo. Não, então não Amém. é pela foto É porque, parece. amém. É Antes, porque, é quando porque o tinha. senhor, antes do senhor virar pastor, lá atrás. Ah, Vanessa, tudo bem? Lembrei de você. Paz, Vanessa, tudo bem? Rapaz, É tudo porque bem? hoje, é porque hoje coincidentemente, nós fomos comprar umas coisas para casa, e aí a moça da loja era a Vanessa, e ela acabou seguindo a gente ali no Instagram e falou que participaria da aula, por isso que eu confundi. Você me perdoa, tá, minha irmã? Onde é obreira Vanessa, para a glória de A- Deus. Amém, 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 minha irmã. Então, o que eu estava falando em relação a isso, eu vou copiar aqui o link. Pronto, agora eu me achei aqui. Esse primeiro link aí que eu estou colocando vai tratar sobre o arminianismo, e esse segundo link vai tratar sobre o calvinismo. Pronto, os dois estão aí. Mas eu vou mandar lá na mensagem no grupo. Deixa eu colocar mais um link aqui, que é sobre como participar do grupo da Escola de Discípulos. Deixa eu ver aqui, convidar, que vai ficar muito claro. Membros. Convidar via link. Copiar link. Pronto, esse link aqui é do grupo lá de WhatsApp. Vanessa, se você ainda não participa, quiser participar, mesmo, você é muito bem-vindo, tá bom? E aí, como é que nós harmonizamos isso? Então, voltando aqui, do ponto de vista do calvinismo, tem essas questões que são mais profundas. Então, não existe um livre-arbítrio, existe uma livre agência do homem em relação a isso, dentro desse espaço decreto de Deus. E aí, quando nós falamos de livre-arbítrio diretamente, a gente está normalmente tratando do arminianismo, que é o que a gente mais prega dentro das igrejas pentecostais, que é onde a gente foi normalmente estruturado e a base do nosso conhecimento é a partir daí. E aí, como é que se relaciona em relação à vontade de Deus e a sua soberania, o livre-arbítrio do homem e a soberania de Deus? A gente vai caminhar para dois aspectos. Uma chamada vontade soberana de Deus e uma chamada vontade permissiva de Deus. Na vontade soberana de Deus, Deus determinou e decretou que ele escolheu, na sua vontade soberana, que ele
concederia ao homem o livre-arbítrio. Então, ele decretou que haveria um limite de atuação da sua própria vontade para que houvesse um espaço para que o homem tivesse livre-arbítrio, decisões sobre as suas escolhas. E, a partir daí, Deus começa a atuar a partir desse espaço de escolha do homem. De maneira geral, né, o que a gente pode colocar, né, como é que a gente pode estar tratando, né? A vontade permissiva de Deus, ela basicamente, particularmente em relação ao livre-arbítrio, Deus escolheu, em sua soberania, escolheu criar os seres humanos com a capacidade de escolher, de ter esse livre-arbítrio. E, a partir daí, Deus tem uma vontade soberana e esses propósitos definitivos. E aí ele permite, mais ou menos, que dentro dessa vontade, a raça humana ela acabe interferindo, né, nesses cursos de evento, nessas trajetórias, sem desviar o seu plano soberano, que é o plano da salvação que está em execução, e a condenação e a extinção do pecado, do diabo, seus anjos e tudo que mais. Um versículo que apoia isso, por exemplo, só para vocês entenderem o que eu estou falando, né? 1 Timóteo, se eu não me engano, 1 Timóteo 2, 2,4, 2,5, 2,4, eu acho, 2,4, fala sobre isso. O que ela diz? Ela diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, amém? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é isso que diz lá em 1 Timóteo? O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade. Quando você vai para essa aplicação prática, obviamente a gente sabe, todos os homens estão salvos? Sim ou não? Não, né? Todos os homens conhecem a plena verdade que é Deus? Não. Então, se a sua vontade é que o homem se conheça, todos sejam salvos, e todos conheçam a verdade, o que impacta, então, nessa vontade? É que Deus abre espaço, né, para que os seres humanos acaba sugerindo que, embora a vontade de Deus é que todos sejam salvos, ele permite que as pessoas escolham aceitar ou rejeitar a salvação, né? Mas é o que eu falei, é uma discussão bastante profunda, mas do ponto de vista da soberania de Deus e da nosso livre-arbítrio, acaba sendo isso. Então, Deus decretou, né, para o arminiano, ele decretou a sua vontade, mas Deus concedeu o livre-arbítrio, porque senão seria assim, Lorena. Nós seríamos seres autômatos, sabe? A gente seria só robô, não é isso? Se Deus faz assim, se você não tem nenhuma decisão sobre a sua vontade, se não existisse a questão do livre-arbítrio, como é que você tomaria suas decisões? Então, por exemplo, Judas não pode ser condenado pela sua decisão, certo? Ele foi predestinado a atrair Jesus. Ele teria, então, sobre a sua decisão, essa consequência, sim ou não? A questão do livre-arbítrio mata essa questão, dizendo, olha, Judas, alguém traria de Jesus, mas Judas escolheu ser esse traidor. O Cordeiro de Deus seria morto. Isso estava estabelecido antes da fundação do mundo. Mas Judas escolheu ser esse traidor que trairia Jesus para que acontecesse. Então, no final do dia, o livre-arbítrio e a soberania de Deus estão passando sempre pela questão da sua vontade soberana e essa vontade permissiva de Deus. Porque se Deus simplesmente tivesse determinado que a sua vontade imperaria de maneira direta para o arminianismo, seríamos criados seres automáticos, né? Autômatos, né? Que a gente não teria vontade. Então, Deus, no final do dia, não teria um relacionamento sincero, certo? Se eu me relacionasse com a minha esposa, em vez de ela escolher me amar e casar comigo, eu simplesmente impusesse a ela, tirasse o direito à vontade dela, por exemplo, por coação física, por ameaça, por qualquer outro tipo de coisa, esse é um relacionamento verdadeiro, por exemplo? Não, né? Acaba, no final do dia, sendo um relacionamento onde eu roubei a vontade dela, e aí não havia essa manifestação de desejo, né? de livre-arbítrio, de livre escolha a respeito disso. Mas é uma discussão bastante profunda, bastante complexa,
mas extremamente edificante se você entende e começa a pensar a esse respeito. Eu vou entrar aqui para a gente concluir o estudo de número 20, acho que talvez muito mais aprofundados agora, a gente vai ter essa percepção, né, sobre essas questões aqui em relação à apostila. Então, nós estávamos justamente aqui no versículo 20, nós falamos sobre essa questão da depravação total. Então, tanto arminianos quanto calvinistas acreditam do ponto de vista da depravação total do homem, só que, uma vez crendo que existe essa depravação total, como Deus se manifesta para a salvação do homem? Através do seu decreto soberano daqueles que haviam ser salvos, e a gente tem versículos aqui que vão defender isso. Eu posso citar, acho que Efésios 1:11, que é o mais famoso, que diz assim, olha, deixa eu abrir aqui só um minutinho que eu vou ler. Pronto, pronto. Diz assim, olha, nele também fomos feitos herança, Efésios 1:11, predestinados conforme o propósito daquele que tudo executa, conforme o conselho da sua vontade. Né? Esse texto ressalta a ideia de que todos os eventos estão sob a direção soberana do próprio Deus. Então, todos eles entendem que o homem pecou e o pecado é herdado a partir da queda de Adão. A forma como Deus manifesta o mecanismo da salvação, quer seja sobre o seu decreto, ou quer seja sobre a sua, o seu decreto de conceder ao homem a sua imagem e semelhança para uma relação onde o homem poderia escolher estar com ele ou não, no final do dia que nós entendemos que a salvação só pode vir do próprio Deus. Não existe nenhum outro mecanismo que possa tirar o homem do seu pecado, do seu estado de morte, que não seja a graça de Deus sobre a vida humana. Efésios 2:8-9 fala claramente sobre isso. Mas vós sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie a esse respeito. Então, quando a gente fala sobre isso aqui, a gente tem um leque de reflexões a respeito de tudo o que Deus tem feito durante toda a existência até agora, para que esse mecanismo de salvação fosse colocado em prática. Então, as penalidades ligadas ao pecado herdado, né? Isso é o mais óbvio, né? A morte é a penalidade do pecado herdado e ela se acha presente nos pecadores enquanto vivos, né? E se perpetua depois da morte física se o pecador não é regenerado pela fé. A única chance do homem estancar, né, esses efeitos, né, da penalidade do pecado herdado, é, o homem receber a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque senão ele vai estar debaixo dessa penalidade de pecado herdado, presente nos pecadores hoje, quando nós estamos vivos, mas também ela vai se perpetuar depois da morte física, né? Se o pecador, nós não aceitarmos a Cristo e não formos regenerados. Por quê? Porque as consequências dessa penalidade, elas se estenderão pela eternidade. Esse é o grande ponto que acho que a igreja precisa voltar a tratar nos nossos dias. Não estamos aqui trazendo uma outra mensagem que se não essa. Quem não se arrepender, quem não se arrepender e confessar o nome de Jesus, não será salvo. A toda a humanidade caminha para o sofrimento eterno e destruição eterna. Se nós não nos arrependermos de maneira sincera dos nossos maus caminhos e confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, as penalidades do pecado são sentidas no presente, mas serão sentidas na eternidade após a morte física daqueles que não são regenerados pela fé. E aí nós lemos esse texto de Apocalipse 20. Se alguém puder ler ele, por favor, agora eu gostaria, se você pegar sua Bíblia, Apocalipse 20, no versículo 11 a 15. Apocalipse 20, no versículo 11 a 15. Amém? Ninguém?
Eu vou abrir aqui. Apocalipse. Ele vai ler. 11 a 15? 20 do versículo 11 ao 15. 9, 10. Aqui eu tenho dificuldade para enxergar. É isso, vai melhorar. 11. Não, a gente espera. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. 14. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém. 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 Então, o que a gente precisa entender? Tudo isso que nós estamos vivendo existe. Como é que a gente pode colocar isso de maneira clara? O mundo fala assim, né? As pessoas, assim, de maneira geral, o mundo fala assim: olha, todos os caminhos levam a Deus. Normalmente, no primeiro momento, nós, como cristãos, a gente fala: não, somente Jesus Cristo pode te levar a Deus. E, obviamente, nós queremos que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o próprio Deus. Mas, no sentido mais abrangente, isso não deixa nem de ser uma verdade. Apocalipse 20, ele diz de maneira muito clara que todos os caminhos levam a Deus. Em que sentido? Todos nós, aqui é o julgamento final, o grande trono branco, grandes e pequenos, ricos ou pobres, nos apresentaremos, nos estaremos diante desse trono, desse julgamento, toda a humanidade. Todos os seres humanos que viveram, viverão e ainda vivem se apresentarão diante dele. Qualquer caminho que você escolher na sua vida vai te levar a esse momento. A diferença é que o caminho que você escolheu, se você escolheu o caminho, não um caminho, o caminho, nesse momento vai fazer toda a diferença. Porque a Bíblia é clara. Todos os livros, outros livros foram abertos, que tinham lá o registro das obras. Mas aqueles que não foram encontrados com seus nomes escritos no livro da vida, esses sofreram o castigo eterno. Toda a humanidade vai se apresentar diante do Senhor. Essa é a promessa que Deus fez a Ele mesmo, que toda língua confessará o nome de Cristo. Todo joelho se dobrará diante dele. E quando tudo estiver consumado, o próprio Cristo se submeterá à vontade do Pai, e todos serão um, e Deus será tudo em todos. Quando nós pensamos nesse aspecto, é claro que a penalidade do pecado ela vai durar para a eternidade. Eternamente, pessoas sofrerão por não terem recebido a salvação que vem de Cristo Jesus, por não terem conhecido o seu nome, por não terem aceitado o seu nome, por não terem confessado o seu nome. Então, esse é o ponto mais profundo, porque quando você entende isso, você começa a perceber o quão nós somos agraciados. Não somos dignos, mas o amor de Deus nos alcançou. E a sua relação com Deus passa a ser muito mais profunda do ponto de vista da sua obra salvadora e daquilo que ele estabeleceu em nossas vidas. Então, a transmissão do pecado herdado. O pecado herdado é transmitido de uma geração para outra, assim como a parte física, por geração natural. Todo novo ser humano, isso é o que nós cremos, nasce com características dos seus progenitores, incluindo sua natureza do pecado. E a gente tem uma série de textos, se puder abrir, por favor, Jorge, Salmos 51, versículo 5, Salmos 51, versículo 5, a gente vai ler sobre isso. Romanos 5:12, Gênesis 5:3, mas a gente pode ler Salmos 51, 5. Então, assim como nós recebemos características físicas, né, dos nossos pais,
genéticas, né? Olho, boca, nariz e outras tantas características, nós recebemos também, do ponto de vista espiritual, como raça humana, também nós herdamos os pecados da nossa própria raça, né? Da nossa própria linhagem. Então, todos pecaram, preste atenção nisso. Não, eu não estou falando, é óbvio que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente acaba caindo num discurso aqui bastante que pode ser mal interpretado, que falando que criança tem pecado, que esse pastor tá maluco, criança é um serzinho inocente. Óbvio que a gente sabe, né? Eu tenho uma filha, eu sei que uma criança é inocente. A gente não está falando do ponto de pureza do aspecto da criança em relação humana, no sentido seguinte, óbvio que criança não tem maldade, óbvio que criança não tem consciência do pecado, tanto que Jesus colocou de maneira muito clara, ela não tem consciência para tomar uma decisão sobre isso. Todos que deixem vir a mim e crescer, pois delas é o reino dos céus. Então, eu não estou atacando a pureza, a ingenuidade das crianças, longe disso, entenda o que eu estou falando. Estou dizendo que todos nós nascemos com essa herança do pecado, porque isso tem uma implicação direta, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, absolutamente todos, pecaram e carecem da glória de Deus. Achou aí, Jorge? Salmo 51:5? 51:5, Isso. que diz assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Amém. Então, esse é o salmista declarando diretamente: eu sei que eu sou pecador desde que eu nasci. Desde que minha mãe me concebeu, eu já nasci pecador. Isso já é a natureza do homem, desde a sua essência, né? Está na sua essência. Então, qual é o remédio para o pecado herdado? A libertação da escravidão do pecado, fazendo morrer nossa antiga natureza, né? E a segunda parte é a liberdade completa por meio da ressurreição. Então, é o famoso já e ainda não, né? Nós já estamos livres do pecado? Já, mas ainda não em definitivo. Nós fomos libertos da escravidão do pecado? Já. Nós já morremos na nossa antiga natureza? Já. Nós já sepultamos a velha criatura no batismo? Já. Mas nós ainda temos inclinação ao pecado. Pecamos, sim. Então a gente é liberto da escravidão do pecado, ou seja, você não é mais escravo do pecado, escravo do medo. Nós não somos mais escravo de Satanás. Nós fomos libertos, sim, mas a nossa natureza ainda é pecaminosa. Já, mas ainda não. Já estamos libertos do pecado? Já, mas ainda não. Quando será esse definitivo, já eterno? Quando nós fomos completamente livres por meio da ressurreição. Está ali citado 1 Coríntios 15:42, que é o texto que nós, inclusive, falamos na pregação Cartas para o Novo Mundo, sobre isso. Tem até um trechozinho que a mídia colocou lá no Instagram da igreja. Você pode até assistir lá, tem uma parte que fala justamente sobre isso. Então, a forma de nós sermos libertos da escravidão do pecado é fazendo morrer nossa antiga natureza, né? Gálatas 5:24 é um texto que eu gosto muito. Jorge, se você puder me ajudar, Gálatas 5:24. Gálatas 5 é o livro, é o capítulo, né, que trata diretamente sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo está tratando justamente sobre isso, né? E ele toda hora ele referenda, dizendo que nós fazíamos isso antes de conhecermos a Cristo, na nossa velha criatura, na nossa velha natureza, mas agora que estamos mortos, estamos vivos em Cristo Jesus, né? E sepultamos a nossa antiga natureza, matamos a nossa antiga natureza, nós não vivemos mais pelas obras da carne, mas agora para viver e realizar o fruto do Espírito, através do Espírito. E aí essa liberdade completa ela só vai vir quando por meio da ressurreição no último dia, né? Após ali o Apocalipse 20, em definitivo. Na verdade, na volta de Cristo, né? Na parousia, né? Na grande volta de Cristo, Tessalonicenses também, já tratamos em Cartas para o Novo Mundo, a parousia, que é essa segunda volta de Cristo, é quando aqueles que estão mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, com seus corpos já glorificados, transformados, e nós, se estivermos vivos, seremos transformados imediatamente, encontraremos com o Senhor Jesus, né, nos céus, no seu retorno. Esse evento, né, se chama parousia,
né? E é a volta poderosa, né? A grande volta. Esse termo é o termo grego que retrata quando era a chegada de um grande rei, né? Essa chegada de um grande rei, os seus súditos indo ao seu encontro para recebê-lo, né? Então a parousia é o grande rei, o rei dos reis retornando e aqueles que são seus servos se encontrando com ele nesse retorno. Por fim, achou, Jorge? Gálatas 5:24? Não? Não, eu pego aqui. Vou pegar aqui. Gálatas 5, capítulo 24. Diz o seguinte, olha: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. É o texto de Gálatas, no versículo 24, 25, 26. E aí, para terminar, eu vou passar bem rapidamente, né, para a gente encerrar a aula. Aqui estão a questão de alguns ataques à doutrina direta, né? O pelagianismo, né? O semi-pelagianismo. E aqui tem um erro na apostila que acabou deixando uma definição do que era o arminianismo. Depois que eu vi, quando eu postei, que era para estar lá em cima, acabei sem querer colando aqui e ficou aqui. Então, desconsiderem o ITC como esse ataque à doutrina. Estou falando claramente aqui. Eu vou até alterar isso aqui, subir novamente. Era para estar lá em cima quando eu tratava do arminianismo. Mas, então, os ataques, né? Pelagianismo, sempre-pelagianismo, e a neo-ortodoxia. Então, pelagianismo, baseado no fato de Deus dar ordem ao homem ser santo, né? Então, se o Deus deu ordem para o homem ser santo, então todo homem nasce santo. Nega que isso seja impossível ao homem. Então, eles negam que é impossível ao homem ser santo. Então, ou seja, sim, é possível o homem ser santo. E, consequentemente, se eles acreditam nisso, eles negam essa depravação total, ensinando que o homem pode viver sem pecar. E isso é uma grande mentira, né? Uma grande heresia. A Bíblia fala que todos nós pecamos e até que Jesus volte e nós sejamos o que é corruptível se torne incorruptibilidade. Nós não temos nenhuma capacidade em nós mesmos de viver em santidade para Deus. O semi-pelagianismo, né, é uma doutrina intermediária que ensina que o homem retém certa medida de liberdade, segundo o qual pode cooperar com Deus. A vontade do homem foi enfraquecida e sua natureza afetada pela queda, mas ele não é totalmente depravado, né? Na regeneração, o homem escolhe a Deus, que depois acrescenta sua graça. Então, é a posição da Igreja Católica, por exemplo, Apostólica Romana. Então, o homem tem um papel de decisão nessa conversão, né? Quando nós, tanto arminianos quanto calvinistas, cremos que não, o homem é 100% caído. O homem não tem condições em si mesmo, se não for pelo Espírito Santo de Deus, de ter essa percepção, de ter o seu coração inclinado para receber vida, para poder tomar essa lição. É um trabalho do Espírito Santo, e por isso a glória é dele, somente dele, para sempre. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nenhum outro, senão somente a Deus. E por fim, né, mais uma vez eu vou ressaltar, isso aqui está errado, eu vou tirar aqui, vou colocar lá em cima, refazer esse link. Então não é para estar aqui. A neo-ortodoxia que nega que o relato da queda seja de um evento histórico, né, cancelando o vínculo entre a humanidade e Adão e negando com isso o pecado original e a própria queda da raça. A neo-ortodoxia, a gente tem vários expoentes aí, hoje que estão aí nas redes sociais, que eu fico abismado das pessoas ouvirem e admirarem pastores, teólogos neo-ortodoxos, e aí eles dizem o seguinte: olha, não tem nada a ver isso, porque a queda nem ocorreu. A história de Adão e Eva ela é somente teórica, retórica, um conto, quase que um conto. E por conta disso, não tem pecado herdado, porque não tem nem história da queda, é só uma elucubração de como o homem se afastou de Deus, etc. Obviamente uma heresia, mas a neo-ortodoxia está muito presente, né? O que é ortodoxia? A ortodoxia cristã protestante é tudo aquilo que são as nossas bases de fé e são ortodoxas, né? São antigas, vem de muito tempo, dos pais da igreja, né? Uma abordagem, o que é uma abordagem ortodoxa, conservadora, né? Baseada em tradições, né? Numa estrutura de antiga, né? Histórica, fincada, com raízes claras, né? E a neo-ortodoxia é justamente essa negação, essa tentativa de mudar essas bases de lugar para atenderem isso. Bom, no final de tudo, é o que eu coloquei lá no início. Em nada isso impacta aquilo que é o mais importante entre nós, irmãos em Cristo Jesus, que é o fato de que nós sabemos que somente Cristo Jesus salva, somente pelo poder de Deus o homem pode ser salvo, e que o mais importante de tudo, ele veio
ele morreu, ele veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e ele voltará para nos buscar, para nós reinarmos eternamente com ele. Essa é a mensagem da cruz, não existe outra. Não é como você pode ser a melhor performance no seu trabalho, como você pode ser o melhor ministrador, como você é o profeta central, ungido de Deus. Nunca é sobre eu, nunca é sobre você. O evangelho é sobre ele e sempre será sobre Cristo. O que nós fazemos é pregar sobre ele. Ele amou cada um de nós primeiro. E por ele ter amado cada um de nós primeiro, ele tomou a iniciativa. Como um rei benevolente, ele estendeu a sua mão para nós, pecadores, caídos, moribundos, maltrapilhos, presos na nossa própria lama. E Deus graciosamente nos estendeu a mão, nos tomou do lamaçal, lavou as nossas vestes, nos preparou e nos colocará, não satisfeito com a sua misericórdia, nos deu, através da sua graça, o direito de reinarmos eternamente com ele, através de seu Filho Cristo Jesus. Esse é o grande história do Evangelho. Não existe outro Evangelho a ser pregado. Qualquer coisa a partir disso é engodo. Deus cuida de você, Deus escolheu você da eternidade. Se você entende isso, você nunca mais se sentirá sozinho novamente. Porque você sabe que em todos os momentos, o Deus que escolheu você, antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, que te amou com um amor tão profundo, que ele tomou e dele e somente dele é todo o trabalho para alcançar a minha e a sua vida. Ele jamais te abandonaria. Não importa o que você está passando hoje aqui, não importa o que eu esteja passando hoje aqui. O Senhor é comigo, o Senhor é com você, e Ele com certeza está no controle de toda a nossa história. Cada um dos nossos dias foi contado, e Ele conhece cada um deles, até que tudo se cumpra em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a sua vida. Espero que, de alguma maneira, você tenha sido despertado, né, para conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais, que isso realmente aquilo que enraiza a nossa fé em tudo que Deus realizou e tem realizado por nós, né? Jesus te abençoe. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não? Não? Tá. Agora que eu vi, a Priscila perguntou sobre a criança, eu acho que está respondido. Sobre a criança, Priscila, acho que ficou claro, né? Digita aí, por favor, você que está abrindo o microfone. Você entenda, como eu falei, né? O reino dos céus pertence às criancinhas, Jesus falou sobre isso. Mas o que eu estou dizendo é só do ponto de vista de mecanismo, né? Vamos colocar assim, entre aspas, toda criança é um pecador, né? Nesse sentido, ele já nasce com a natureza do pecado, é um pecador em potencial, né? Então, para a gente fugir disso, de que se nós concebemos que o homem nasce sem pecado, significa que ele pode se manter sem pecado e ele pode contribuir de alguma maneira para a sua salvação. E o que a lei veio mostrar foi justamente isso, que ninguém foi capaz de cumpri-la. Todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos, separados da glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir para nós possamos orar. Eu não sei se a Madilis pode orar, se não puder orar, eu vou pedir a Sil para orar por mim. Vou pedir a Vanessa hoje. A Madilis, se você me dá licença, vou pedir a Vanessa. Vanessa, você está com o microfone aberto? Você pode orar. Hoje você é aqui a nossa Amém. participante. É uma benção você estar aqui. Ore por Amém. nós. Agradeça pela nossa aula. Jesus abençoe essa semana. Em nome de Amém. Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, Senhor, que o Senhor vai em direcionamento ao lar de cada um, Pai, nesta Amém, live. Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoando, sondando, ó Pai, venha colocando tudo no teu devido lugar. Que venha Amém. morrendo o nosso eu, ó Pai, que a gente venha entender cada vez mais que é só a tua presença superabunda nas nossas vidas. Amém, Jesus. Venha morrer menos da gente, mais de ti, ó Pai, cada vez Amém, mais. Senhor. Que essa palavra venha de encontro ao nosso coração com confronto, com mudanças. Em Amém. nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha abençoando essa aula, que o Senhor venha já abençoar a próxima aula, Pai. Amém, Deus. Em nome de Jesus, que a gente venha ter uma noite abençoada de descanso na tua glória, Pai, com a tua presença, Pai, em nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Amém. Quinta-feira, culto online.
não perca, convide alguém, chame alguém. Domingo nós temos também um culto especial de Páscoa, estaremos lá em nome de Jesus, e daqui a dia 7 de abril, sem ser esse domingo próximo, o aniversário da nossa igreja, amém? Um ano do nosso ministério, completamos no dia 4, mas a nossa comemoração será no dia 7, a toda a fidelidade de Deus na nossa vida. 7 horas, dia 7 às 7 horas. 7 às 7, nós estaremos juntos para o aniversário da igreja. Convide alguém, chame alguém. Jesus abençoe essa semana. Amém, amém. Deus sempre esteve e sempre estará no controle. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. Paz a todos. Boa Paz, noite. paz, pastor. Paz. Boa noite.